Eu vou explicar melhor e aí a gente vai acompanhando aí. Então, principais fatos em relação à malária. Causado pelo parasita do gênero Plasmodium, que é transmitido pelo mosquito do gênero Anopheles. Aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas correm risco de serem infectadas. Se você fizer uma continha básica, isso é quase 50% da população mundial. Então, muita gente corre risco, principalmente em regiões que tem mais matos, florestas, né, e tudo mais próximo assim. É uma doença potencialmente fatal, mas se você tratar, ela pode ser curada, e também se você não ficar próxima do local onde tem esse tipo de mosquito, não tem como você, basicamente não tem como você ser infectado, ok? São 4 espécies comuns que a gente tem aí, que é o Plasmodium falciparum, vivax, ovale e malari. Eles diferem quanto ao tempo da febre, sinais e sintomas, a progressão dessa doença e etc. Mas, basicamente, todos eles são caracterizados por febre, tá? No caso desses 3 primeiros aqui, essa febre é em torno de 48 horas aproximadamente, que a gente chama de febre terçã. Nesse caso aqui, ó, do malari, é mais ou menos 72 horas. Então, é um dia sim, 2 não. Um dia sim de febre, 2 não. Tá? Por isso que eles chamam de febre quartã, que é cada 4 dias, né? Um dia, depois 3, 4 dias não. Aí a febre aparece de novo. Então, isso depende muito do ciclo que a gente vai explicar aqui hoje para vocês. Vocês vão revisar. E essa febre aparece no momento que o parasita rompe as hemácias. E aí espalha pela corrente sanguínea. Tem uma liberação muito grande de citocinas pró-inflamatórias que estimulam o processo de febre. Então, no caso do falciparum, é chamado de febre terçã maligna. Então, se é maligno, o negócio é muito mais grave. Tudo bem? E aqui, no caso do vivax e ovale, é terçã benigna, os dois aqui. E o malari é quartã. Tudo bem? Esse é o tipo de inseto vetor, que é o Anopheles. A espécie dele é Anopheles darlingi. Ele acaba sendo razoavelmente parecido com o flebótomo, litsomia, etc., que a gente já citou para vocês, mas ele é mais fininho, tá? Em relação aos sintomas, é uma doença febril aguda, dor de cabeça, muita dor de cabeça, calafrios, vômitos. No caso das crianças, pode induzir uma anemia grave, dificuldade de respirar, pode ter uma malária cerebral, que a gente diz, e afetar o sistema nervoso central, pode ter vasos sanguíneos sendo rompidos, e aí outros sinais e sintomas mais relacionados com doenças vasculares ou cardiovasculares, que é um agravamento em si dessa doença, tá bom? Aqui a gente tem o ciclo no inseto e aqui a gente tem o ciclo no ser humano. Vamos pegar primeiro e explicar no ser humano, depois a gente explica no inseto. Aqui, ó, a probóscide do inseto está aqui. Então, o inseto infectado ele vai picar o ser humano, vai inocular os esporozoítas no sangue. Então, vem aqui, ó, inoculou o esporozoíta, mostrando aqui na letra A. O esporozoíta ele invade o hepatócito, então está mostrando aqui, ó, um fígado, e o esporozoíta aqui invadindo as células do fígado, que são os hepatócitos, tá? Se transformam em criptozoítas, começam a se duplicar, que é chamada esquizogonia, e forram o hepatócito, enchem de células do plasmódio em si. Então, na hora que começa a se multiplicar, o que ele faz com o hepatócito, a célula do fígado? Vai inchando, 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 até estourar. E aí essa célula morre. Então, a gente pode ter lesão hepática aqui, dependendo da quantidade de parasitas, né? Mas, na verdade, não é isso que ele quer. E não é isso que ele quer para a sobrevivência dele. Ele está procurando a hemácia. Ele quer sobreviver dentro da hemácia. Então, formam milhares de merozoítas lá dentro das células do fígado, rompem os hepatócitos e vão para o sangue. Esse período aí, ele dura mais ou menos 16 dias e pode nem aparecer sintoma. Ou ter alguma alteração hepática, que alguma coisa do tipo, elevação de enzimas hepáticas, AST, ALT, ou muitas vezes nem tem sintomas.
Sintomas maiores vão acontecer mais ou menos depois desses 16 dias, que aí é a fase eritrocítica. Isso aqui é pré, que é antes. Lembrando que eritrócito é hemácia, né? Então é a fase antes da hemácia, que a gente diz. Aí aqui a gente entra na fase eritrocítica, que é esse círculo aqui, ó, mostrando os parasitas se desenvolvendo na hemácia. Os parasitas invadem a hemácia, começam a se multiplicar, passam por fases específicas que são merozoíta, trofozoíta, esquizonte, rosácea e merozoíta novamente. Então, é isso aqui, ó. Tá? Nessa sequência aqui, até voltar a merozoíta. Esse aqui é a rosácea, esquizonte, tá? Depois a gente mostra melhor essas imagens para vocês. Rompe a hemácia e o ciclo se repete. Esse ciclo aqui, ó, dele se multiplicar dentro da hemácia, dura mais ou menos 48 horas. O que quer dizer isso? Ele teve aqui a febre. Aí depois de 24, 48 horas, ele vai ter, depois de 2 dias, a febre de novo. Por isso que eles chamam de terçã. Tudo bem? Febre terçã. Alguns outros, isso aqui dura 72 horas. E aí a febre quartã. Tudo bem? Então, voltando aqui. Após algum tempo, aparecem os gametócitos. E aí acaba tendo reprodução sexuada. E aqui estão mostrando os gametócitos masculinos, macho e fêmea, né? E aí outro inseto suga o sangue aqui e tem os parasitas e vão se propagar essa espécie aí pro outro tipo de hospedeiro. Continuando aqui o ciclo do inseto. O inseto ingere o sangue infectado. Então aqui, ó, ingeriu o sangue, tem os gametócitos aqui, eles se reproduzem sexuadamente. Então aqui é o hospedeiro definitivo, lembrando disso. Forma o zigoto. Então depois dessa reprodução aqui, forma o zigoto que vai para o epitélio intestinal, que é o oocisto. Começa a se multiplicar aqui, formando os esporozoítas, que vão migrar para as glândulas salivares, que é essa estrutura que está mostrando aqui. Na hora que migra para lá, eles vêm para cá, ó, glândulas salivares, e vão passar para uma outra pessoa aqui agora. Um outro hospedeiro intermediário. Tudo bem? Aqui são as morfologias. Então, isso é um esporozoíta. Esse multiplica bastante. Aqui é o merozoíta. Aqui já é dentro da hemácia, tá? Um trofozoíta e um esquizonte. A gente ainda tem uma rosácea, que a gente chama, porque, na verdade, cada um desses aqui, ó, é um merócito, tá? Cada um deles aqui. É uma célula em divisão, porque eles vão se desenvolvendo e estouram depois da hemácia. E aqui são os oocistos presentes no inseto, tá? Então, em relação à doença agora. Resistência ao parasitismo, alguns tipos de espécies e tal têm essas resistências, aí uma imunidade natural. Algumas pessoas também têm isso, normalmente relacionado com a região na qual ela mora e essas infecções constantes que acontecem, tá? Então, existe uma chamada imunidade natural. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma drepanocitose ou uma anemia falciforme, que é aquela... Deixa eu fazer um desenho aqui. Que a hemácia fica com formato assim, meio que de foice ou de lua. O plasmódio não consegue se multiplicar lá dentro, tá? Pela conformação da hemoglobina. Quando as pessoas têm esse tipo de alteração, que é uma doença, na verdade, tá? É uma outra doença. A malária não consegue persistir nesse tipo de paciente, tá bom? Então, é uma imunidade natural que acaba acontecendo aí. Pessoas que têm anemia falciforme acabam não tendo malária. Em relação à hemoglobina em si, existem outros tipos de hemoglobinas, conformações da hemoglobina, que também dificultam o desenvolvimento do plasmódio, as talassemias e também deficiência de enzimas específicas como glicose 6-fosfato desidrogenase. Por quê? O plasmódio precisa da glicose que está lá dentro da hemácia. Então, se tem alterações em enzimas, eles não conseguem sobreviver. E tem também o que a gente chama de imunidade adquirida. Pessoas de regiões muito parasitadas também têm mais defesas naturais, digamos assim. Ainda em relação à patologia da malária, no sangue, a pessoa desenvolve anemia,
baixa de oxigenação ou não oxigenação tecidual, edema, embolia e infarto. Pessoal, vamos pensar o seguinte. O Plasmodium está destruindo célula vermelha. Então, se está destruindo célula vermelha, eu estou liberando um monte de conteúdo dessas células, inclusive o próprio parasita para a corrente sanguínea. O que vai acontecer? Eu ativo fatores de coagulação, tudo bem? Então, quando eu ativo fatores de coagulação, eu começo a ter formação de trombos. E esses trombos podem se deslocar no organismo da pessoa, formando o quê? Tromboembolia. Podem ir, por exemplo, para o coração, para as coronárias, e bloquearem as artérias coronárias, levando a um infarto. Então, são outras alterações que vão acontecendo em si, pelos processos inflamatórios, pela fisiopatologia mesmo da doença. Esplenomegalia, então aumento do baço, e hepatomegalia, que é aumento do fígado. Isso você percebe que a gente vem citando em várias doenças, tá? Não é exclusivo da malária. E na medula óssea, inibição de maturação de células. Então acaba tendo formação de blastos, que a gente chama, que são células imaturas. No cérebro, congestão, edema, embolia, trombo, várias alterações que estão acontecendo aqui devido à alteração vascular, principalmente, né? Mas cardiovascular de uma maneira geral. Porque esses parasitas, de uma maneira ou outra, eles estão no sangue. Estão dentro da hemácia, mas as hemácias estão estourando, se rompendo a todo momento, e o processo inflamatório lá bombando, porque é esse processo inflamatório que vai denotar a febre, que vai mostrar a febre para a gente. Então, claramente é um processo inflamatório isso daí. Quadro clínico da malária, período de incubação de 12 a 30 dias, começa com dores de cabeça, mal-estar, dores pelo corpo. Então, muito parecida com um monte de doença, tá? Não tem como você saber. Ó, dor de cabeça, mal-estar, dor pelo corpo, pode ser coronavírus, pode ser dengue, pode ser malária, mas assim, hoje, se a gente fosse pensar, qual seria a primeira aposta? Coronavírus. Tudo bem? Se fosse um pouco antes do coronavírus, a aposta, principalmente no verão, seria dengue. Malária, dificilmente alguém ia pensar disso. Mas, obviamente, se você fizer um teste aí com o sangue, analisar o sangue, você encontra o parasita lá dentro da hemácia, tá bom? O acesso malárico pode acontecer, que na verdade é uma febre muito alta, calafrio, cefaleia intensa, sudorese, tá? Ele acontece em muitos pacientes. E tem também o que a gente chama de recrudência e recaída. A pessoa fica bem durante, sei lá, uma semana, 2 semanas, alguma coisa do tipo, e depois essa febre acaba voltando. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está curado, quer dizer que ele não foi tratado, quer dizer que os parasitas foram combatidos pelo sistema imune, eles sim, né, intocaram lá, ficaram quietinhos, depois eles voltaram a se reproduzir na hora que o sistema imune baixou a guarda, digamos assim. Aqui são algumas curvas de temperatura, curva térmica, né, que a gente diz da malária, mostrando as situações diferentes. Nessa de cima aqui, ó, a gente chama de febre terçã benigna, que é o Plasmodium vivax ovale, por exemplo. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. O cara teve no dia 7, no dia 8 não, no dia 9 ele teve. Aí no dia 10 não, no dia 11 ele teve. Dia 12 não, dia 13 ele teve. Não é lindo assim, não é perfeito assim. Às vezes o que acontece? Ele tem no dia 7, no dia 8, dia 9, dia 10, tá? Depende muito do ciclo. Depende do número de hemácias que estão sendo rompidas naquele momento. Tudo bem? E esse segundo aqui, ó, é a chamada ritmo quartão, ou febre quartã, que a gente fala, desenvolvida pelo Plasmodium malariae. Então tem no dia aqui, ó, 4, aí 5, 6 não, 7. Então ele pula, vai, 2 dias. 8, 9 não, no dia 10. 11, 12 não, no dia 13. Mas quer dizer que vai ser sempre assim? Não, ele pode ter aqui ó, no meio um outro pico, tá? Isso depende também do ciclo que está acontecendo dentro das hemácias desse paciente. Mas normalmente são 72 horas e aqui são 48 horas, tá? Na terçã e na quartã são 72 horas, como a gente citou. Tem algumas variações clínicas da malária.
Por exemplo, malária cerebral, que na verdade não é a malária mesmo em si, né? Na verdade são os trombos, os êmbolos, são outras alterações aí, de maneira geral, que estão acontecendo. É óbvio, foi causado pelo plasmódio, né? Mas a própria defesa do nosso organismo, a ativação de fatores de coagulação, de substâncias inflamatórias, citocinas e tudo mais, né? Então, esse tipo aqui de malária cerebral é muito grave, obviamente. Tudo que vocês pensarem, assim, qualquer doença que está nos órgãos, em algum momento fala assim, putz, está no cérebro, é a forma mais grave dessa doença, na maior parte das vezes, tá? Então, é responsável por 80% dos óbitos. E aí acaba sendo muito grave mesmo, tá bom? Tem a malária grave em lactentes e em crianças, tá? Que tem mais dificuldade, né, de defesa e tudo mais. Tem também a malária grave na gestação, que pode levar à morte da mãe, aborto, morte fetal, tá? E o diagnóstico, basicamente, ele é feito pela análise do sangue, pelo método da gota espessa e pelo estiraço delgado, como a gente já citou. Então, o diagnóstico laboratorial ele é muito importante. Por quê? Porque não dá para saber se é malária. O cara tem febre, tá bom, mas um monte de doença tem febre. Às vezes não dá certinho dia sim, dia não, né? Pra gente falar, ó, tá dando o padrão de febre, febre terção, febre quartã. Às vezes não tem nada muito característico. Então, o que você tem que fazer? Pega lá uma gotinha de sangue, coloca na lâmina, faz um estiraço, numa outra lâmina, pega uma gotinha, faz lá a gota espessa, faz um quadradinho e analisa ao microscópio com o corante de Ginsa. É indispensável, então, para a identificação da espécie também. Dá para diferenciar entre as espécies dos plasmódios, tá? O diagnóstico clínico, então, ele se baseia, obviamente, nesses períodos aí de febre, a cada 48, 72 horas, pela presença de anemia, que é o rompimento das células do sangue também, mas tem outros tipos de parasitas que levam à anemia, tem outros tipos que levam à esplenomegalia, então nada que muito característico. Só que, óbvio, vamos pensar, olha, tem anemia, tem a febre muito forte, tipo 40, 41 graus a cada 2, 3 dias, tem aumento de baço, em alguns casos aumenta de fígado, a pessoa foi para o meio do mato, então aí a história é um pouquinho diferente. Com base na história clínica do paciente, o médico já começa, opa, será que não é malária? E aí ele pede um exame específico, que aí são vocês aí que estão assistindo que fazem esse exame, tá bom? Aqui são algumas dessas espécies e os tipos, né, de formas evolutivas. Então aqui, ó, Plasmodium falciparum, Vivax, Ovale e o Malari. Aqui eu tenho o que a gente chama de anéis, porque ele parece que ele forma um anelzinho mesmo. Depois a gente mostra mais umas imagens para vocês. Trofozoítas, esquizontes e os gametócitos. Não são tão facilmente observados no falciparum, por isso que está escrito aqui, ó, não observados, tá? Vamos pegar umas imagens maiores para a gente entender isso. Aqui é uma gota espessa. Professor, como é que você sabe que é uma gota espessa? Vamos lá, ó. Tá vendo que as células estão bem separadas aqui, ó? Isso aqui é uma camada única de células, tá? Elas estão uma do lado da outra. Agora, olha aqui como que parece que está mais sujo, digamos assim. Porque eu tenho várias camadas de células, tá? Então isso daqui é uma gota espessa. E isso é uma estrutura básica de plasmódio. São os trofozoídeos lá do plasmódio. Que alguns autores chamam de anéis. Então, esse é o método da gota espessa de Plasmodium falciparum. Aqui é um esfregaço delgado, é um estiraço delgado. É isso aqui que vocês veem no hemograma, né? Mais ou menos. Claro que no hemograma você espera não enxergar isso daqui. Você não espera enxergar no hemograma convencional uma pessoa com malária, que tem a Plasmodium lá dentro do eritrócito. Tudo bem? Ó, isso tudo aqui é estranho. Por que é estranho, gente? Pensa. Qual é a característica da hemácia? Vamos ver se vocês estão espertões aí. Qual é a característica da hemácia? Quem pode me falar? Posso escolher alguém? Arredondados? Certo. O que mais? Arredondada, achatada e parece aquelas gomas de mascar. Bicôncava, é isso? Formato discoide, parece aquela balinha soft.
Que mais? Tem núcleo? Hemácia tem núcleo? Não. Não tem núcleo, tá? Então, ó, vocês têm que memorizar isso daí. Voltando no slide, então, presta atenção. Se hemácia não tem núcleo, não tem como eu curar de roxo, roxo escuro, azul escuro, né? Seja lá o que for, dentro. Porque a hematoxilina tem afinidade pela região do núcleo, DNA e etc, né? A acidófila que a gente chama. E então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai aparecer uma estrutura diferente. Essa estrutura não faz parte da hemácia, tá bom? Então, a hemácia não tem núcleo, lembrando disso. Aqui são os esquizontes, então são vários aqui se subdividindo dentro da hemácia, tá? No esfregaço delgado, então são várias bolinhas pequenininhas aqui. Os gametócitos, eles têm formato mais de banana, digamos assim, vamos falar dessa maneira, no esfregaço delgado aqui, e aqui a gota espessa, compara os dois, ó, presta atenção. Compara a gota espessa aqui com o esfregaço delgado, ó. São bem diferentes, tá? Eu não consigo ver o fundo da lâmina, digamos assim, porque eu tenho várias camadas de células, tá bom? Ah, uma outra coisa aqui. Essas imagens aqui, ó, que vocês estão vendo, vocês não enxergam hemácia. Percebeu isso daí, ó, na gota espessa? Porque em alguns metros da gota espessa, eles fazem a lise da hemácia. Então a hemácia está rompida. Tá? Vocês vão enxergar basicamente só quem? Os gametócitos, as células do plasmódio mesmo, tá bom? Medicamentos, então, antimaláricos, como eu já citei para vocês aqui, ó, no início da aula, a cloroquina não é a hidroxicloroquina lá que o pessoal está usando para kit COVID, seja lá o que for. Então, é o antimalárico mais usado no mundo. Tem outros aí, como amodiaquina, primaquina, quinina, primetamina, tá? Que algumas pessoas acabam utilizando aí de forma meio que indiscriminada para outros tipos de micro-organismos. O prognóstico, se houver um tratamento correto, total recuperação, tudo bem, obrigado, sem problemas maiores. E em algumas espécies pode ter recaída por mais de 20 anos, porque tem parasitas que ficam lá, entre aspas, armazenados, digamos assim, escondidos do sistema imune, dos medicamentos. E em pessoas não tratadas com malária terçã maligna, na maioria das vezes, leva à morte. Então, tem que ser feito o quê? Controle e erradicação dos plasmódios, dos mosquitos e tudo mais. Então, tratar casos confirmados ou suspeitos, eliminar os criadores do mosquito, combater as larvas, construir casas longe de áreas endêmicas. Muitas vezes você nem sabe que é uma área endêmica, tá? Ninguém fala sobre isso. Colocar telas nas portas e janelas, usar mosquiteiros. Para quem trabalha, né, nessa região aí da Mata Atlântica, Mata Amazônica, ou seja lá o que for, uma roupa adequada, repelente e ainda aplicar inseticida.